Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, o presidente Trump, ele deu uma entrevista para todo mundo ver lá nos Estados Unidos com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin. Só que ele fez uma declaração polêmica entre eles. A primeira que todo mundo sabe, que Trump quer controlar a faixa de Gaza, vai ficar sob o controle dos Estados Unidos. E ele quer que os palestinos que estão lá caiam fora e vão para outros países como o Egito e a Jordânia. Os Emirados Árabes Unidos, junto com a Arábia Saudita, Jordânia e Egito, assinaram um documento contra isso, protocolando, documentado que não querem os palestinos suas terras e que eles não concordam com o deslocamento desse povo. Mas Donald Trump continua a insistir e o plano dele é esvaziar a Gaza de palestinos. Tá, até aí todo mundo já sabe. Só que a outra coisa que ele disse foi permitir que o povo judeu construa seu templo. Essa é uma declaração do Trump que poucas pessoas ouviram ou estão sabendo, mas que para mim é mais importante do que esvaziar a Gaza. O presidente Trump apelou para que os Estados Unidos assumam o controle a longo prazo de Gaza e para que quase 2 milhões de resistentes palestinos partam permanentemente para países vizinhos, enquanto rumores sobre a reconstrução do templo começam a circular. Obviamente, depois que ele falou que vai permitir a construção do templo judeu. Aí você deve estar perguntando, se você é uma pessoa inteligente, se ele vai esvaziar a Gaza, ele vai encher de quê? Provavelmente, Trump está anexando Gaza a Israel. Ele não vai encher de americano. Não quer os árabes, os palestinos. Então, quem vai morar lá? E ainda mais ele disse isso para Benjamin Netanyahu. O presidente Trump disse que os Estados Unidos tomarão conta de Gaza. Os Estados Unidos tomarão a faixa de Gaza, diz Trump, durante uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin. Eu vejo uma posição de propriedade de longo prazo e vejo que isso traz grande estabilidade para aquela parte do Oriente Médio e talvez para o Oriente Médio, provavelmente todo, que quer dizer. A proposta, se implementada, envolveria profundamente os Estados Unidos em um projeto de desenvolvimento que a autoridade de Trump disseram no início do dia que poderia levar 10 a 15 anos. Ele deixou sem abordar com os Estados Unidos ele deixou sem abordar como os Estados Unidos persuadiriam os palestinos a entregar voluntariamente suas terras e se Israel acabaria exercendo soberania sobre o território. Essa parte fica entre ele e o Benjamin. Lógico que foi colocado, obviamente, que Israel vai ficar com Gaza, porque não tem sentido ele mandar os palestinos correr, os americanos não vão para lá, porque está totalmente destruído, então seria o que? De Israel. E é nessas entrelinhas que ele falou do terceiro templo. Aqui está falando que o Trump não falou como é que ele vai fazer para convencer os palestinos que ainda estão lá de picarem a mula. Só que no parlamento de Israel já tem uma proposta, se você quiser, depois você vai lá ver sobre Israel, que eles vão pagar os palestinos para picar a mula. Tá lá. E é obviamente que o Trump vai fazer o mesmo. Caia fora e eu te dou uma graninha. E o país que aceitar também recebe. É assim, sempre foi assim, o mundo gira em torno da grana. Trump não descartou o envio de forças americanas para manter Gaza sob controle. Uma mobilização que poderia dar início ao tipo de ocupação militar americana de longo prazo no Oriente Médio que Trump há muito tempo condena. O mundo árabe provavelmente rejeitará a proposta de Trump, rejeitou por escrito, embora as respostas iniciais tenham sido abafadas porque era madrugada quando a coletiva de imprensa aconteceu.
Na terça-feira à noite, o Ministério das Relações Exteriores saudita disse que o reino rejeitou qualquer violação dos direitos do povo palestino, seja por meio de assentamentos, anexação de terras ou tentativa de deslocá-los. Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e Catar também rejeitaram os desejos, rejeitaram despejos, enquanto a autoridade palestina e o Hamas disseram que não apoiariam uma evacuação de Gaza. Conferência de imprensa completa de Netanyahu e Trump, POTUS diz que os Estados Unidos planejam tomar Gaza e compartilha uma visão do Oriente Médio. O presidente realizou uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelense. Trump disse que os Estados Unidos poderiam assumir o controle de Gaza como parte de sua reconstrução após a guerra entre Israel e Hamas. Os Estados Unidos assumirão o controle da faixa de Gaza e faremos um trabalho com ela também. Nós a possuiremos e seremos responsáveis por desmantelar todas as bombas perigosas, não detonadas e outras armas no local. Estou esperançoso de que este cessar-fogo possa ser o início de uma paz maior e mais duradoura que acabará com o derramamento de sangue e a matança de uma vez por todas. E aí fala que ele declarou o controle e que protegeriam com milhares de tropas armadas e reconstruiriam. E aí fala do secretário de defesa, que falou que é desejo que o templo seja construído e que isso seja possível. Então, os rumores que tem na parte que a gente fala atrás das cortinas, que Trump vai assumir, entre aspas, militarmente Gaza, vai evacuar e o povo de Israel vai assumir depois como terra anexada. E que ele permitiu ali, ele disse que possivelmente é possível construir o terceiro templo para os judeus. Então, assim, ele sinalizou a reconstrução. Ele não disse que vai construir, mas que vai permitir a construção do terceiro templo. E aqui é o encontro, né? Lá na Casa Branca. O que saiu atrás deles dois, o primeiro, que falou sobre a construção do terceiro templo em 2018. E agora ele volta a tornar a falar do terceiro templo, esse que está em pé. I support getting all the hostages out and meeting all our war goals. Trump, Gaza pode se tornar a Riviera do Oriente Médio. Os Estados Unidos assumirão o controle do território. Em uma entrevista coletiva conjunta com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos assumiriam o controle de Gaza e reassentariam seus moradores em outros países e então começariam a reconstruir a faixa. Durante uma reunião com o chefe do governo israelense, Trump disse que todos 1,8 milhões de moradores da faixa de Gaza deveriam ser reassentados em países como Egito e Jordânia. Trump confirmou que o Hamas deve ser destruído. Ele então disse que a faixa de Gaza havia se tornado um símbolo de miséria e destruição. Ele enfatizou que aqueles que agora estão em Gaza não devem se envolver na reconstrução deste lugar
e não devem permanecer lá. O presidente dos Estados Unidos reiterou que ele deveria recorrer a países com bons corações, que fornecerão novos lugares para os moradores de Gaza viverem. Então você vê que a política do Trump, ela é totalmente, aparentemente, a favor de Israel. A faixa de Gaza provavelmente vai voltar para as mãos de Israel. E aí tá todos os lugares, você vê rumores do terceiro tempo, porque não está sendo gravado que ele disse que possivelmente ele permite a construção do templo judeu em Israel. Aqui é o que todo mundo está falando que o Trump está fazendo, o que significa? Observadores israelenses estão encarando as palavras de Trump como risco. Ex-autoridades israelenses colocam em dúvida a viabilidade da tomada de Gaza. No dia em que eu vir soldados americanos chegando em grande número a Gaza, então decidirei o quão sério isso é, disse o ex-primeiro-ministro israelense Ehud. Todas as partes envolvidas, exceto Israel, são completamente contra isso. É completamente irrealista e reflete uma total falta de entendimento do processo histórico de onde esses palestinos vêm. Qual é a sua identidade coletiva, disse o ex-ministro das Relações Exteriores. E alguém que veio do espaço sideral e tenta impor uma solução que é, você sabe, separar de um contexto. Observadores israelenses sugerem que Trump poderia estar usando uma tática de negociação conhecida em Israel como colocar uma cabra. Fazer uma exigência com o propósito de removê-la mais tarde e parecer ter feito uma concessão. Este homem é um ator em um teatro global e esta tem sido uma tática, jogar grande, chamar a atenção do mundo para que ele diz desequilibrar seus rivais e eventualmente algo acontecerá que vá a seu favor. Talvez esse seja um tipo de movimento tático que tenta dizer algo grande para eventualmente obter uma solução mais moderna. A maioria acha que é o que eu falei, ele vai colocar os Estados Unidos como um controle ali de Gaza, mas no final das contas vai passar para Israel. É isso que está acontecendo. Um cenário semelhante ocorreu no primeiro mandato de Trump. Netanyahu declarou que Israel anexaria parte da Cisjordânia sob um plano de paz israelense-palestino de Trump. Depois arquivou a anexação em troca de um acordo mediado por Trump para relações diplomáticas entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. É o que eles estão falando, pode ser uma jogada do Trump para outras coisas. Para concessão de outras coisas, tipo assim, não, então vocês querem Gaza, então nós vamos fazer um acordo de paz disso. É lógico que o Trump é um ator global, que sabe como vencer o mundo inteiro e fazer o que ele quer. Essa é bem verdade. Então é isso, que Deus abençoe vocês.